Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Amém. Hoje é o dia das... Não, está muito fraco. Hoje é o dia das mães. Aleluia. E hoje não seria diferente, é óbvio. Não seria ao contrário daquilo que você veio buscar. Mas vamos falar hoje das nossas mamães. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero dividir, eu quero compartilhar essa palavra com você. Aí você já se torceu aí do seu lado, já se mexeu aí do seu lado e falou assim: mas eu não sou nem mãe, eu sou pai. Não sou nem pai, não sou nada. Mas deixa eu te perguntar, meu querido, quem foi que te colocou no mundo? Não foi uma mãe? Sim ou não? Você não nasceu de outra situação, meu irmão. Você nasceu da sua mãe. Então hoje você vai ouvir sobre a sua mãe. Porque mãe, ser mãe é uma dádiva de Deus. É um privilégio. Ser mãe é uma grande alegria. Aí você pergunta: pastor, por que você está falando isso? Você não é nem mãe, você é pai. Não, eu vou te explicar. Meu irmão, Deus abençoe. Eu vou te explicar. O amor de Deus, o amor de mãe é comparado ao amor de Deus. E nós vamos falar hoje de algumas mães, de algumas mamães piedosas da Bíblia, porque o amor de Deus, irmãos, é um amor que não quer nada em troca. O amor de Deus é um amor ágape, é um amor a qual Ele dá o amor dele, Ele faz pelos filhos, Ele faz e faz e faz e faz, e é exatamente como o amor de mãe, que faz. Sabe o que muitas vezes ela quer em troca? Nada, apenas ver os filhos bem. Posso ouvir um amém por isso? Por muitos e muitos anos, eu trabalhei como taxista. Sabe, quem trabalha como taxista, viaja bastante, roda bastante, e o meu coração cortava. Quando eu passava próximo de uma FEBEM, próximo de um presídio, e via, pelo menos 1.000 pessoas, 800 pessoas na porta para fazer a visita. Sabe quem eram as pessoas que estavam lá? 90% eram as mães. Que o filho fez ou deixou de fazer não cabe a mim, não cabe a você. Mas um coração de mãe, não importa, ela sempre quis ir lá ver o filho. Às vezes, uma situação dessa é abandonado pela esposa, a esposa não faz sentido, ele aprontou ou deixou de aprontar, ele fica naquela situação, naquela questão, que não cabe a mim julgar, mas o coração de mãe vai até o fim. Mãe é aquela que gera influência, que provoca influência. Então hoje você vai saber algumas mães que provocam influência, que influenciaram a nação, que influenciaram uma geração. Por exemplo, Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos mais notáveis, disse uma frase, eu estava lendo sobre isso, que me marcou muito. Ele disse assim, que uma mãe que embala, ou seja, que balança um berço, é a mesma mãe que muitas das vezes vai gerar alguém que vai governar o mundo. Olha que frase impactante. Ela está balançando um berço, ela não sabe o que o filho dela vai ser. E isso quem disse foi Abraham Lincoln, irmãos, o 16º presidente dos Estados Unidos, um dos mais notáveis. Um outro poderoso capelão americano, o nome dele foi Peter Marshall, disse a seguinte coisa: as mães são como guardas das fontes. Ou seja, a influência e a importância de uma mãe. E hoje na Bíblia, eu vou mostrar para você na Bíblia, as mães que influenciaram eu e você hoje. Por que nós estamos aqui? Porque teve mães que influenciaram. Você sabe quem foi irmã Mônica? Há mais de 1.500 anos atrás, ela orou por mais de 30 anos pelo filho dela, e simplesmente o filho dela se chamava Santo Agostinho. Ué, você vai falar de santo? Sim, irmão. Santo Agostinho foi um dos maiores influentes do cristianismo, há mais de 1.500 anos atrás. Até hoje ele influencia uma geração através dos seus ensinos. E a mãe dele orou sem parar
sem um minuto de descanso, por 30 anos pela conversão do filho. Você sabe quem foi a senhora Morrow? Foi simplesmente a mãe de Billy Graham. Ou seja, quanto tempo a mãe de Billy Graham, a senhora Morrow, com seus joelhos no chão, orou, chorou, buscou em Deus pelo próprio filho. Só que nós sempre vamos lembrar simplesmente de Billy Graham, mas nós não lembramos quem que está no oculto, nós não lembramos quem que está lá atrás, quem que está buscando, quem que está intercedendo. Aí você simplesmente se pergunta, por que que eu estou aqui hoje? Talvez você está aqui, talvez você está hoje nessa situação, talvez você passou uma prova de uma universidade, talvez você é quem você é, porque um dia alguém dobrou o joelho e orou pela sua vida, amém por isso? Talvez você se esquece disso aí, talvez nós se esquecemos disso aí, temos vários e vários relatos na Bíblia, e hoje sim, eu quero impactar a sua vida através da vida de quem impactou a vida de uma nação. Por exemplo, o que é ser uma mãe passiva? Aonde nós podemos encaixar hoje uma mãe passiva? Passividade, irmãos, é a mesma coisa de uma indiferença. O que é ser passivo? Ou seja, eu não estou nem aí. É não tomar uma iniciativa. Então, a primeira característica de uma mãe que eu quero falar para você hoje é de uma mãe passiva. E ao contrário da passividade, é a mãe ativa. Não é ativa de ativismo, porque o ativismo é fazer por fazer. Mas o que é uma mãe ativa e o que é uma mãe passiva? Uma mãe que influencia uma nação, uma mãe que influencia uma família, ela precisa, em nome de Jesus, ter iniciativa. Ela tem que ser ativa. Abra a sua Bíblia, eu quero mostrar isso para você. Ser ativa. Abra a sua Bíblia em Êxodo. Livro de Êxodo. Consegui colocar aqui, Juninho? Ou não? Se não tiver, não tem problema. Os irmãos têm. Conseguem. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. O versículo é o 3. Ser ativa. Presta bem atenção aqui, você que já achou. Ser uma mãe ativa separa meninas de verdadeiras mães. Vou repetir para você. Pega essa chave que se você pegar isso, você já conseguiu decifrar a mensagem de hoje. Ser uma mãe ativa separa a um divisor de águas. Ser uma mãe ativa, tomar a iniciativa, separa meninas de verdadeiras mães. Êxodo capítulo 2, versículo 3 vai dizer assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto, repete comigo, pegou um cesto de junco e o vedou com piche de betume. Esse junco aqui é o mesmo material do papiro, ou seja, algumas versões vão dizer outras colocações. Então diz assim: pegou um cesto de junco e vedou com piche e betume, colocou o menino, você sabe quem que é esse menino, e deixou entre o cesto e entre os juncos à margem do rio Nilo. Somente até aqui. Eu quero situar você para você saber aonde nós estamos aqui nessa mensagem. Aqui, Faraó, ele manda matar, porque o povo hebreu estava crescendo muito, estava crescendo desenfreadamente, e Faraó manda matar, manda executar todos os meninos, todas as crianças de 2 anos para baixo, porque o povo hebreu, mesmo sendo escravo no Egito, mesmo sendo escravo de Faraó, o povo estava crescendo demais. Então Faraó, ele toma a seguinte iniciativa, ele fala: olha, eu não sei como vocês vão fazer isso, mas eu quero que vocês matem todos os meninos de 2 anos para baixo. E Joquebede, mãe de Moisés, fala: não, eu não vou permitir isso, eu não vou permitir que o meu próprio filho seja morto. Agora eu quero te perguntar uma coisa: aonde estava o pai de Moisés nesse momento? Aonde estava o pai de Moisés, que seria o libertador do povo de Israel, do povo escravo no Egito? Simplesmente ele fez cara de louco, simplesmente ele
simplesmente fingiu demência. Vai pegando essa palavra, vai conjecturando essa palavra e deixa Deus falar com você essa noite. Olha a atitude de uma mãe, sabe, ser uma mãe ativa muda uma história. Ser uma mãe ativa, ela simplesmente falou: não, eu não vou deixar que o meu filho seja morto por um decreto do rei, por um decreto de Faraó. Simplesmente ela prepara um lugar, prepara um cesto e coloca no rio Nilo. E o rio Nilo, se você estudar um pouquinho, o rio Nilo corria. A correnteza do rio Nilo era para cá, só que o Egito estava aqui em cima. Como que esse cesto ele subiu a correnteza? Sabe por quê, irmãos? Quando Deus tem um propósito da sua vida, até o cesto corre a correnteza. Ou seja, quem que estava dentro daquele cesto? Alguém que estava com decreto de morte. O nome dele era Moisés. E Deus ele tem um senso de humor incrível. E Faraó que manda matar Moisés, que manda executar todos os meninos de 2 anos para baixo, coloca ele exatamente dentro do templo, dentro do castelo e dentro da casa de Faraó. Então fala: cuida dele para mim. Você conseguiu já entender aonde vai a coragem, o ativismo, aonde vai a iniciativa de uma mãe? Eu quero que você reflita isso para você. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja vivendo aqui em Palmeiras, Suzano, Ribeirão Pires, eu não sei, e você não sabe do seu histórico, você não sabe o que passaram por você, o que as pessoas enfrentaram por você estar aqui essa noite. E muitas das vezes ninguém dá valor a isso. Joquebede não aceita o decreto da própria morte do filho, e ela prepara um cesto. Como ela preparou esse cesto? Eu não sei, não me pergunte, a Bíblia não explica, eu só quero te ensinar, eu só quero te falar o que a Bíblia fala. Então presta bastante atenção aonde vai a coragem de uma mãe. Ou seja, quantas e quantas mães naquele momento, neste contexto, aceitaram a morte numa boa dos próprios filhos. Mas Joquebede, uma mulher de garra, e você conhece o texto, quando Moisés, ele vai para a casa de Faraó, que é a filha de Faraó, talvez você não acompanhou o texto, mas acompanhou os 10 mandamentos, e você sabe o que acontece no final. Moisés, ele vai para a casa de Faraó, ser cuidado pela filha de Faraó, mas a quem é que amamenta o menino? A própria Joquebede. Ele manda buscar lá no povo hebreu a própria mãe. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando Deus prepara algo, Ele prepara 100%, Ele não erra em lugar nenhum. Deus, Ele é perfeito na sua totalidade, mas precisa de quem? De uma mãe. Repete comigo: uma mãe. Se não tem uma mãe que fala assim: eu não vou deixar o meu filho morrer por conta de um decreto. Mães que influenciam, consagram os seus filhos. Mãe que tem influência, consagra os seus filhos. Você vai perceber e vai conversar com algumas mães que não oram pelos seus filhos, que não oram pelos seus filhos, muito menos quando seus filhos estão vivos. Mas por outro lado, você vai ver outras mães que nem foram mães ainda, orando e buscando pelos seus filhos. Abre a sua Bíblia, eu quero te mostrar isso. Em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Uma história muito conhecida. 1 Samuel capítulo 1. Eu amo essa história de Samuel. Quem achou, diga amém. Você falou amém, mas eu não achei ainda. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Aqui você vai ver, eu quero contextualizar para você entender. Aqui você vai ver Ana, que vai gerar Samuel, orando desesperadamente por um filho que ela ainda não teve. Às vezes você vê mães que não entenderam a influência que ela exerce sobre um filho. O filho está ali, às vezes ela acha que o filho dá problema, mas deixa eu te dar uma chave: filho não dá problema, filho dá fruto. Filho, muitas das vezes ele é agitado, ele é isso, é aquilo, mas filho, irmãos, é bênçãos do Senhor. Você pode dizer amém por isso?
Às vezes não é aquilo que você esperou, mas foi aquilo que Deus te deu. E às vezes você vai ver mães que hoje vai sair daqui e falar: não, eu preciso orar e abençoar a vida do meu filho, da minha filha, não importa. Quando eu falo filho, você pega para a filha também. E muitas das vezes nós vemos mães não fazendo isso. E aqui nesse texto e nesse contexto você vai ver uma mãe orando pelo filho que ela nem teve ainda. Então, mãe que influencia uma nação, mãe que influencia uma geração, ela ora, ela abençoa, ela oferece, ela consagra, mesmo antes do filho nascer. 1 Samuel capítulo 1, no versículo 5, vai dizer assim: mas Ana dava uma porção dupla porque amava, apesar do Senhor deixá-lo estéril. Repete comigo: estéril. Ana era o que, irmãos? Ana era estéril. Aqui, eu quero que você entenda esse texto. Todos os anos, uma vez por ano, todo o povo subia até o monte Siloé para adorar o Senhor. E Eucana, esposo de Ana, tinha duas mulheres. Uma chamava Ana e outra Penina. Só que Penina não era estéril. Penina tinha filhos. Só que Ana, convocada e intimada por Eucana, o seu marido, fala: não, nós vamos subir até o monte Siloé, porque lá nós vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Nós vamos subir, e mesmo você não tendo filho, mesmo você não sendo mãe, você vai subir conosco. Você parou para pensar o que significa isso? Talvez hoje, nessa geração, se a mulher falar, bater o pé, eu não vou, pronto, acabou, é capaz o marido não ir. Que em nome de Jesus, irmãos, que Deus nos ajude a levantar uma geração de homem com H, homem que fala, você vai e pronto, e acabou. Porque o Senhor está esperando nós lá em cima, porque nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade. E Ana subia junto com a sua rival. Pastor, esse nome é forte. Junto com sua rival. Mas ela não deixava de dobrar o seu joelho e pedir: Senhor, Senhor, por que deixou o meu ventre seco? Senhor, Senhor, o que eu te fiz? E ela, ano após ano, e cada ano que passava, Penina fazia assim: olha, mais um está aqui. E ela subia, e ela não desistia, e ela perseverava pelo filho que ainda nem tinha nascido. Mas certo momento, olha o que a Bíblia diz, no versículo 6, e porque o Senhor tinha deixado ela estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-lo. No 7, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come, irmãos? Será que tem homem assim hoje? Ô Senhor, ajuda nós. Por que está triste, oh meu Deus? Será que não sou melhor para você do que os seus filhos? Irmãos, se eu pudesse dar 5 minutos de palavrinha com Eucana, eu vou falar assim: ô cara pálida, não é você que ela está querendo, não é o marido que ela sonha com um filho no ventre dela. E Ana continua buscando a Deus, Ana continua intercedendo. No 9 vai dizer assim, olha: certa vez, quando ela terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana levantou e com amargura chorou muito ao Senhor. 11, no 11 que eu quero que você preste atenção. E fez um voto, repete comigo, voto. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não esquecer da tua serva, mas deres um filho, então decidirei ao Senhor todos os dias da sua vida. De quem que Ana está falando? Do filho que ainda nem estava gerando. Todos os dias da sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Aqui ela fez um voto de Nazireu: sua barba e seu cabelo nunca será cortado.
quero destacar esse texto para vocês, irmãos. Aqui você vê uma mãe que ainda nem era mãe, em total desespero. Aqui você vê uma mãe que adora o Senhor. Aqui você vê uma mãe que, quantas e quantas mulheres passa por essa vida, passa por esse mundo e não consegue ter o seu ventre, um filho. E eu quero que Deus fale ao seu coração sobre isso. E ela foi perseverante. E aqui Deus muda a história de Ana. Presta atenção nisso. Ei, presta atenção nisso, vem aqui comigo. Deus, ele muda a história de Ana quando Ana muda o seu pedido a Deus. Não, você não entendeu. Deus, ele muda a história de Ana, porque Ana pediu um filho, ano após ano, sim ou não? Ano após ano, Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. Deus, é eu que quero um filho. Deus, quantas vezes você orou assim? Deus, eu quero isso. Deus, eu quero um emprego. Deus, eu quero um casamento. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero uma faculdade. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um emprego melhor. Ana orava os seus sonhos, irmão. Ana orava e não estava. O que tem de errado Ana pedir um filho? Porque ela via Penina grávida ano após ano, mas certa vez, a hora que ela estava orando, a oração dela mudou. Deus, o dia que o Senhor me der um filho, eu entrego ele ao Senhor. Quantas e quantas orações você precisa mudar a partir de hoje? Erga as suas mãos aos céus e começa a declarar. Erga as suas mãos aos céus, sem medo de ser feliz, meu irmão, sem medo de ser abençoado, e declara assim comigo: Senhor, a partir de hoje, eu vou mudar a minha oração. Tudo que o Senhor colocar na minha mão, eu entregarei ao Senhor. Aleluia, aplauda esse Deus, meu irmão. Sabe o que você acabou de declarar? Que a partir de agora, aleluia, a partir de agora, os seus sonhos não são mais seus sonhos são os sonhos do Senhor. Nós precisamos ter essa consciência. Aqui Ana, ela não desiste em nenhum momento de ser mãe, mas a oração dela muda. E você conhece o texto. Eles descem, volta do Monte Siló, vão dormir. Rapidamente Ana fica grávida. E quem é que nasce dessa oração? Você sabe quem que Ana gera? O profeta, nada mais, nada menos do que o profeta Samuel. Quanto Samuel você pode gerar? Eu não estou falando somente de um filho biológico. Eu não estou falando somente do seu ventre, mãe. Estou falando também da sua adoção, pai. Eu não estou falando simplesmente para as mamães aqui presentes, mas quantas vezes a nossa oração é simplesmente eu como centro. Se Deus for o centro da nossa vida, nós vamos ser tremendamente abençoados. Quantas e quantas mães têm desistido de continuar orando pelos seus filhos, já vivos, já presentes. Ana consagra seu filho ao Senhor, mesmo antes dele nascer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já consagrou algo a Deus, mesmo antes de você tê-lo na sua mão? É isso mesmo que Deus está falando com você? Você já colocou na mão do Senhor aquilo que você tanto sonha, aquilo que você pede. Mas Deus, como diz Salmos, Deus, ele sonda o seu coração. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Eu vou fazer que você entenda isso. Talvez você está fazendo um pedido que você acha impossível para o Senhor. Mas quando você começa a agradecer a Deus por aquilo que você ainda não tem, como Ana. E o profeta Eli fala: você parece que você está bêbada. Você está falando coisa com coisa. Você está falando coisa com coisa. Depois o profeta Eli se liga, se toca e vê que Ana estava gemendo, o gemido de Ana.
Quantas vezes você gemeu aos pés do Senhor, pedindo misericórdia pelo seu filho, misericórdia pelo seu relacionamento? Sabe o que é gemido? Gemido inexprimíveis, que somente a sua alma que sabe o que você está passando. Sabe, esse gemido toca os céus, quando no seu coração a intenção é que quando você recebe, deposita no colo do Senhor, coloca nos braços dele, porque ele terá todo o comando da sua vida. Então, irmãos, isso é a mãe que influencia. A mãe que influencia os seus sonhos precisa fazer parte dos sonhos de Deus. Se seus sonhos for somente os seus sonhos, você vai ter que, ter um braço muito forte. Você vai ter que lutar muito com seus braços naturais. Deixa eu te dizer uma coisa. Sonhe os sonhos de Deus. Deus já tinha sonhado com Samuel antes que Ana. Deus já sonhou com você, mesmo antes de você vir a este mundo. A Bíblia vai falar que antes de você vir a este mundo, antes de você ir para o ventre da sua mamãe, Ele já te conhecia pelo seu nome. Então sonha os sonhos de Deus. Mãe que influencia, ou a mãe biológica, ou a mãe espiritual, ela sonha primeiro os sonhos de Deus. Sabe, irmãos, mãe que influenciam, sabe que quando ela ainda não é mãe, ou está a caminho de ser mãe, ela começa a ver o filho trilhando os caminhos do Senhor, e não importa o que ele será, não importa qual posição ele vai ocupar, ministerialmente ou profissionalmente, mas sonha os sonhos do Senhor. Uma outra característica de uma mãe que influencia é uma mãe que se humilha. Mas como assim, irmão? Como assim, pastor? Mãe que se humilha? Ei, mãe, você nunca se humilhou pelo seu filho? Você nunca passou nenhuma vergonhinha pelo seu filho? Nem que seja um pouquinho. E o filho, muitas das vezes, achou que foi pura caretice, pura babaquice da mãe, mas anos depois, ele entendeu que a mãe sempre quis o melhor para ele. Esses dias, fui ver o Samuel jogar futebol, toda terça e quinta. Diz ele que é jogador caro, mas misericórdia. E aí, irmãos, eu não sei se a Elis faz isso, porque eu não vou com ela lá. Ele joga aqui no Amâncio, um quadrinho que tem aqui em cima. Mas tem umas mães lá que são tremendamente empolgadas. Elas grudam igual lagartixa na grade, grita: vai filho, parece final de Copa do Mundo. Eu falei: peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer uma coisa para o Samuel melhorar. Aí o Samuel ganhou sabe aquelas, não é chuteira não, não, aquela lousa mágica. Ganhou aquela luzinha mágica. Eu falei: não, agora eu vou dar um de técnico de futebol, vou ensinar para ele tática. Fiz um campinho e fiquei lá meia hora. Não, olha, a hora que vir para cá, você abre aqui. A hora que vir para lá, você abre ali. Porque você precisa receber a bola, ergue a mão, pede a bola, e aquele negócio todo. A Elisa olhou assim. Sabe por quê? Mãe não se importa com técnica. Mãe não se importa com tática. Mãe se importa em ver o filho bem, ver o filho se divertindo. Aí eu olhei assim, irmãos, falei: como eu sou besta, né? Criança de 6 anos vai entender o que é 4-3-2, o que é 2-4-1, o que é abrir. Ele quer brincar. Deus é exatamente isso com você, meu filho. Deus é exatamente isso. Nós só precisamos saber que Deus instituiu uma autoridade sobre a nossa vida, a nossa mãe e nosso pai, e não importa técnica nenhuma, Ele só quer ver você se divertir, ver você ser feliz na presença dEle. A Elisa olhou assim e falou: meu, sabe nada. Criança de 6 anos, ainda acha que é Cristiano Ronaldo. Quantas mães não se humilhou? Passar por humilhação é uma das características de uma mãe. Abra a sua Bíblia, eu quero mostrar isso para você. Estamos quase encerrando. Falei para você que
Não é porque é dia das mães que eu ia pregar só para mãe? Abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 22. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus você não me deixou sozinho. Mateus capítulo 15, o versículo 22. Uma história, sabe, poderosa, muito conhecida, da mulher cirofenícia ou da mulher cananeia. Quem achou, diga aleluia. Diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Eu quero, para nós ganhar tempo, o tempo já está estourando, quero conjecturar aqui para você entender o que acontece aqui. Jesus, pouco cansado, fazendo a obra, porque Jesus também cansava, 100% Deus, 100% homem, cansado, se retirou para orar, se retirou para descansar um pouco, e chega uma mulher desesperada, e quando essa mulher chega, os discípulos afastam ela, falam: não, o Senhor agora está descansando. Irmãos, se eu pegar e te der uma maltratada, te dar uma patada, eu sou eu, né, irmão? Sou carne e osso. Te peço perdão antes, te peço perdão depois, e está tudo certo. Porque nós somos carne, nós somos falhos, sim ou não? Quem aqui nunca pisou no tomate, erga a sua mão, que eu vou pedir para você orar por mim. Às vezes eu estou passando aqui no corredor, não consegui cumprimentar todos. Normal, a gente é um só, a minha vontade é cumprimentar cada um, mas às vezes a gente falha. Mas aqui, olha o que acontece nesse contexto, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. E Jesus ali, no momento de descanso, os discípulos dizem assim: olha, ele está descansando, você não pode chegar agora. E a mulher estava, repete comigo, desesperada. Desesperada. Sabe por quê, meu querido? Na casa dela ficou uma filha endemoniada, tomada por demônios. E ela chega até Jesus, sofrendo muito. E simplesmente os discípulos pegam e falam assim: olha, ele está conosco aqui, nós estamos aqui num bate-papo, ele não vai te atender. E Jesus, como eu disse para você, se você ouvir de mim, ok, sou carne e osso. Mas Jesus, ele simplesmente diz o seguinte: você não sabe que eu vim somente para um povo, eu vim somente para o judeu. Sabe o que essa mulher faz, André? Ela não se ofende, ela diz a seguinte coisa: Senhor, mas a minha filha está sofrendo muito. Assim, explicando o texto para você. E ele fala: olha, você acha justo eu pegar o pão e dar para os cachorros? Irmão, se você ouvir isso de mim, ok. Agora ouvi isso de Jesus. Jesus é que falou. Você acha justo? Eu estou repartindo o pão aqui para os judeus. Estou repartindo o pão aqui para o povo. Estou repartindo o pão aqui para um povo escolhido. Agora você acha justo eu pegar desse pão e repartir com você? Sabe, Carlos, o que essa mulher responde? Fala: Senhor, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mãe, você era capaz de passar por essa humilhação toda pelo seu filho? Até os cachorros comem o pão que cai da migalha. Até os cachorros comem o pão que cai da migalha da mesa. Irmãos, nem Jesus acreditou o tamanho da fé que existia no coração daquela mãe. Uma mãe humilhada é capaz de qualquer coisa. Uma mãe sofrendo com uma filha endemoniada é capaz de qualquer coisa. É capaz de se colocar no lugar de um cachorrinho. É capaz de falar palavras que tocou o coração de Jesus. Jesus falou: ainda hoje, quando você chegar na sua casa, aquela situação não vai existir mais. Sabe o que significa isso? Coração de uma mãe. Por isso que eu iniciei essa mensagem dizendo: o sentimento de uma mãe.
O que Deus colocou nela como o amor de uma mãe é comparado ao amor de Deus. Ele não quer nada em troca. Quando essa mãe sirofenícia, com essa mãe cananeia, chega na casa dela, a filha dela estava 100% liberta. Quero te perguntar algo essa noite. Toda a humilhação que você passou, toda a situação adversa que você passou, talvez você não imaginava aonde o seu filho e aonde a sua filha ainda vai chegar. Talvez você semeou em lugares que nem imaginava aonde a sua filha iria chegar. Sabe quanta humilhação você passou? Você que é mãe espiritual, você que é mãe adotiva, você que teve o seu ventre, que Deus não permitiu que você fosse mãe, mas você adotou alguém, você abraçou, você amou, você semeou amor, você não imagina aonde o seu amor ainda irá chegar. A outra característica de mãe é gerar, e eu estou encerrando, é gerar. Abre a sua Bíblia rapidamente, Lucas capítulo 1, versículo 38, nós não poderia sair dessa noite de falar de umas principais mães que a Bíblia diz. Irmão, se eu ficar aqui, eu posso ficar aqui até 11 horas da noite falando de mães que influenciaram uma geração. Eva, por exemplo, Eva influenciou uma geração sem ser mãe, ela não tinha referência de mãe. Ah tá, mas Eva errou. Tá bom, mas ela não tinha referência de mãe e ela criou filhos. Mas olha o que diz Lucas capítulo 1, no versículo 38. Diz assim: respondeu Maria, todos acharam? Lucas 1, 38, se você não achou, anote, depois você lê na sua casa. Lucas, capítulo 1, versículo 38, diz assim: respondeu Maria, sua serva. Respondeu Maria, sua serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, o anjo o deixou. Característica de uma mãe que influencia, ela se põe à disposição do Senhor para gerar. Gerar é o ápice de uma mãe. Ser geracional. E não importa se é uma mãe biológica, da onde você veio, não importa se é alguém que levou o evangelho, é sua mãe espiritual. Eu acho essa palavra muito forte. Uma mãe espiritual, aquela que te levou o evangelho. Aqui nesse texto, você conhece muito bem que um anjo vem e visita Maria. Maria, uma jovem, uma adolescente já caminhando para uma juventude, se preparando para casar com José. E o anjo vem e visita Maria e diz: você será mãe do Salvador. Imagina, irmãos, há 2024 anos atrás, uma jovem recebeu a notícia dessa: você vai gerar o nosso Salvador, você vai gerar alguém que vai transformar a nação, você vai gerar alguém de tamanha importância, você vai gerar o Salvador. Ela entrou em parafuso, ela falou: como isso? E um anjo falou para ela: só recebe, só aceita, só fica onde está. E ela falou: Senhor, mas como que vai ser isso? E ela já, assim, num certo apavoro, e o anjo pegou e falou assim: olha, fique em paz, o Espírito Santo que vai fazer toda a obra. E ela responde exatamente, Lucas versículo 1, 38, Maria, sua serva do Senhor, aconteça o que acontecer conforme a tua palavra. Mãe que é mãe, ela precisa ser geracional. Mãe que influencia precisa estar à disposição do Senhor. E eu não estou falando aqui neste momento, irmãos, somente de mãe biológica. Sabe quantas e quantas vezes você teve a oportunidade, aonde você trabalha, de adotar alguém? E não falo adotar de papel passado, não. Eu não estou falando de adoção, de você ir no cartório e entrar naquela fila quilométrica de adoção. Eu estou falando uma adoção de uma forma espiritual. Quantas vezes você teve a oportunidade de gerar alguém e interceder por esse alguém e falar: a partir de hoje, eu quero cuidar de você, eu quero orar por você, eu quero semear a palavra no seu coração, eu quero que você cresça, eu quero investir em você, eu quero presentear você. Não é de sangue, mas o sangue de Cristo que foi vertido na cruz começa a unir você com essas filhas espirituais em nome do Senhor Jesus. Aqui Maria,
ela simplesmente se coloca à disposição. Mãe que influencia uma nação, se coloca à disposição do Senhor. Faz sentido para você isso, irmãos? Você está comigo? Você conseguiu entender o que é ser mãe? Muitas das vezes, mãe que influencia, e eu digo isso todas as vezes, ela gera com propósito. Falei para você aqui de 4 mães, poderia falar para você de várias e várias mães. Mas o principal característica de uma mãe que ela gera é que ela não tem medo de correr risco. Aqui Maria, ela poderia ser pedrejada, Maria poderia ser crucificada, porque Maria poderia ser acusada de um adultério, coisa que ela não fez, ou de ter relação com o próprio José, coisa que ela não fez, mas ela aceitou. Ela se dispôs. Quero te fazer uma pergunta essa noite. Você está disposta a gerar alguém que pode transformar essa nação? Você está disposto? Você não tem ventre, né, meu irmão? Mas você está disposto a gerar algo dentro do seu coração que vai transformar esse bairro de Palmeiras, Ouro Fino, Suzano. Você está disposto a começar a se transformar de dentro para fora, sabe? Mas eu quero dizer para você, e concluo essa mensagem. A principal influente, a principal mãe, não foi Eva, não foi a mulher Sirofenícia, que a Bíblia nem fala o nome. A principal mãe não foi Ana. A principal mãe não foi somente uma mãe ativa. A principal mãe não foi somente uma mãe que consagrou Samuel. A principal mãe não foi Maria. A principal mãe foi simplesmente mãe, que é você. Mas eu sou pai. Não tem importância, você tem o poder da geração. Mas eu nem pai eu sou, não quero mexer com isso não. Quando você entende o amor de mãe, você simplesmente está entendendo o amor de Deus. Quando você simplesmente entende o que uma mãe sente, você está entendendo qual é o propósito de Deus sobre essa humanidade. Quando você entende o que uma mãe sofre, você está entendendo o que Deus também sofre quando vê um dos filhos caindo no erro, caindo no pecado. Quando você entende por que uma mãe consagra, oferece, dedica o filho ao Senhor, você está entendendo por que Deus ele tem propósito sobre a sua vida. Sabe, a principal mãe é mãe. Ela é ativa, ela não é passiva. Ela não simplesmente finge que as coisas não estão acontecendo, ela quer influenciar o filho. A principal mãe, ela nem precisa ser mãe biológica, mas ela entende que ela precisa depositar o amor dela sobre as pessoas. Como uma mãe, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos, que quer dar cobertura por amor. Quando nós entendemos o sentimento que existe dentro do coração de uma mãe, nós entendemos os propósitos da parte do Senhor. Quando nós entendemos, irmãos, o que verdadeiramente uma mãe sente num caixão quando vê o seu filho partindo, nós começamos a entender por que Deus ele não preparou o homem, não preparou a humanidade para a separação, que Ele sabe exatamente o que uma mãe sente. Sabe, mãe, que você está aqui essa noite, mãe biológica, toda a sua humilhação, toda a sua consagração, toda a sua oração, como a mãe de John Wesley, como a mãe de Billy Graham, como a mãe de Santo Agostinho, que orou 30 anos para ver o seu filho transformar uma geração. Sabe, eu quero especificamente falar para as mães que estão hoje ministrando na classinha, mães, e hoje tem pais, tem irmãos ministrando na classinha. A Bíblia fala que nós seremos responsáveis pela próxima geração. Está vindo uma geração aí, de muitos e muitos meninos que vão mudar esse bairro. Eu creio que esse bairro mudará a sua realidade. Só que nós precisamos começar a semear. Sabe o que significa seminário?
Seminário significa semear. O que pai, o que mãe que você está semeando dentro da sua casa? Se você estiver semeando discórdia, é da discórdia que você vai colher. Agora, se você estiver semeando amor, carinho, princípios, verdade, essas crianças darão muitos frutos. Eu gostaria que você se colocasse de pé essa noite. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia, para que a cada dia instrua, para que a cada dia mães e mais mães, cheia do poder do Espírito Santo, ministre nos seus filhos, através de ser uma mãe influente, através de ser uma mãe dedicada primeiramente ao ensino. Você vai ver a Bíblia falando de várias e várias mães, por exemplo, da família de Timóteo, da onde veio Timóteo, avó de Timóteo, mãe de Timóteo. Sabe, irmãos, nós seremos sim responsáveis pela essa próxima geração, mas Deus, Ele conta com você, mãe, mãe biológica, mãe espiritual, mãe adotiva. O que você tem feito? O que você tem consagrado? Deixa eu te falar uma coisa que vai virar uma chave dentro do seu coração. Se você sabia que os seus joelhos falam, os seus joelhos falam. Vou repetir novamente: os seus joelhos falam. Se eles não estão falando, a partir de hoje eu declaro sobre a sua vida que eles vão começar a falar. Quando você dobrar o seu joelho e não aceitar, como Joquebede não aceitou que seu filho ia ser morto, Faraó decretou: todo menino terá que ser morto abaixo de 2 anos. Não aceite que mate o teu filho em vida com críticas, independente de quem ele seja. Seja mãe, seja uma mãe ativa, não seja uma mãe passiva. Para de passividade. Chegou o momento de você se posicionar. Chegou o momento de você falar: Senhor, os meus joelhos vão começar a falar, porque esse menino não é burro, esse menino é filho do Senhor, esse menino não é o que o povo está dizendo que é, esse menino é um menino escolhido e filho do Senhor, filho amado do Senhor. Seja como Joquebede, se posicione, que a sua família é uma bênção do Senhor. Declare sobre isso: a minha família, declare isso, a minha família é bênção do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e eu quero que você interceda pelos seus filhos. Talvez de uma forma que faz tempo que você não ore pelos seus filhos. Comece a orar. Se você ainda não é mãe, comece: Senhor, me dê poder de filho. Ore pelo seu ventre se você quer ser mãe, mas ore também neste momento para você ser mãe espiritual, com espírito de adoção nesse momento. Aleluia. Oh, se você quiser sair do seu lugar, orar um pelos outros, há um momento de reflexão essa noite.